Eu nasci em Arizona em 1926, já faz um tempinho, né? E fui numa família de camponeses, papai tinha um pouco de terra, e fui criado assim naquele ambiente rural muito bom. E até a nossa escola, a primeira escola, foi lá na roça. Era aquelas escolas de uma classe única, mas muito boa. E ali eu tive uma infância normal, como toda criança, família. Éramos vários primos, os vizinhos ali. Foi uma vida muito alegre. E nós tínhamos pouco contato, assim, com a cidade. A cidade era próxima, mas nós íamos muito pouco à cidade. Para alguma festa religiosa, alguma consulta médica, mas era a vida rural mesmo, muito agradável. Muito sadia, por um lado, e muito agradável porque a gente gostava daquelas coisas da roça. Eu até, como a fazendinha de papai era um ponto de boiadeiros, naquele tempo do gado tocado a pé, eu via aquele gado bonito e dizia que eu ia ser boiadeiro, né? E um dia Deus entrou nessa história e mudou a minha vida. A gente tinha educação cristã. Vovó morava conosco, nos educou na igreja, nos princípios religiosos, mas eu não pensava nisso, né? Eu conhecia muito pouco os padres, via de vez em quando, e houve uma missão redentorista na minha terra em 1934. Eu estava com 8 anos. E havia um padre muito simpático, o padre Nestor Souza, falava muito bem, e ele fazia uma brincadeira com as crianças na parte da manhã. Eu fiquei tão apegado a ele que na conferência dos homens, igreja fechada só para os homens, eu me escondia atrás de uma coluna, por causa que eu admirava muito, né? Aí ele percebeu minha voz de criança, quando cantou, me tirou de lá. Mas dentro daquele dia, eu comecei a falar com meus pais que eu queria ser missionário. E eu estava com 8 anos, estava na escola. Aí papai levou a sério esse pedido meu e no ano seguinte, em 35, o arcebispo foi a Arizona. E um tio meu, que era muito ligado com a igreja, me levou para falar com o arcebispo, que eu queria ser padre. Eu cheguei lá, tomei a bênção dele, do arcebispo, era do Emanuel. Falei, arcebispo, eu quero ser padre. Ele falou, quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, você vai comigo? Eu falei, vou. Tudo decidido assim, né? Ele falou, não, eu não tenho ainda um lugar para vocês estudarem, estou preparando, eu aviso o seu vigário aqui, que era o cônego Trindade. E aí isso foi em 35. No começo de 36, o padre Trindade procurou meu pai e disse se o menino quisesse mesmo ir para o seminário, que agora havia o seminário em Silvânia. Eu nem sabia o que era seminário, né? E meu pai me perguntou se eu queria, eu falei que queria, e fomos. Cheguei lá, muito bem acolhido, o diretor era o cônego Abelo, mais tarde Dom Abelo Ribeiro. A gente foi começando a estudar e entender um pouco o que estava fazendo. Aí o arcebispo dava todo o apoio. Em 43, eu fui para São Paulo, num grande seminário da Imaculada Conceição, para fazer filosofia. E quando eu terminei filosofia, o arcebispo nos transfere de novo, agora para Mariana. Lá eu fiz teologia, que é um curso bom, muito bom. Aconteceu que eu fiz os 4 anos de teologia, não tinha idade para ser padre, eu estava com 22 anos e terminei. No comecinho de 49, eu recebo um telegrama do arcebispo, naquele tempo não tinha telefone, as minhas coisas tudo daquele tempo. Não tinha telefone, então um telegrama me chamando a Goiânia. Eu chego aqui, o arcebispo mandou que eu fosse falar com o Dom Abel. E Dom Abel era diretor da primeira faculdade de filosofia, primeira faculdade da atual universidade. Era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Fui falar com ele, ele me disse, olha, estamos começando uma faculdade, você vai dar aula de francês para os candidatos ao vestibular. E foi assim, eu fui para lá, houve o vestibular, o primeiro vestibular,
Aí houve uma segunda chamada, e nesse intervalo, enquanto dava aula para eles, ele me nomeou secretário da tal faculdade que estava nascendo. Isso foi em 1949. E eu estava integrado, gostando. Estava almoçando no comecinho de 50, almoçando com eles, com o arcebispo e o bispo auxiliar, né? Dom Emanuel disse para mim: eu preciso de você amanhã em Silvânia. Toma o telefone estava ao lado dele, liga, motorista, para você te levar amanhã cedo para Silvânia, que eu preciso de você no seminário amanhã. E assim, tudo da minha vida, eu fui para Silvânia para ser ecônomo do seminário e professor. Chego lá, o reitor diz: olha, eu estava te esperando, eu estou te entregando tudo, eu vou viajar hoje, não sei quando volto. Me entregou o seminário de repente. E aí eu fiquei todo perdido, né? Eu sozinho, tinha algum professor, mas eu dirigir um seminário sem aviso prévio, sem me preparar, foi um susto. Mas naquela semana, o arcebispo manda lá um padre, nós combinamos tudo, e eu dirigi o seminário 5 anos. Era curso secundário, depois, quando foi no 3º ano, ele pôs o curso superior, e nos deu professores bons, e nós sustentamos isso até a morte de Dom Emanuel. O Dom Emanuel, antes de morrer, percebendo que as distâncias eram muito grandes, Goiás estava começando a se desenvolver, era importante criar novas dioceses. Então, Dom Emanuel convocou os bispos que havia, naquele tempo eram 5, para uma reunião para sugerir à Santa Sé a criação de várias dioceses. E Dom Emanuel morreu antes da reunião. Dom Abel foi eleito administrador e manteve a reunião e sugeriu à Santa Sé criar a Arquidiocese de Goiânia, porque a Arquidiocese era Goiás Velho. Aqui não era nem diocese. Criar Goiânia, criar Jataí, que era a prelazia elevar a diocese, criar a diocese de Uruaçu, suprimindo uma prelazia de Niquelândia, hoje, né? Aquele tempo era São José, criar a prelazia de Formosa, a prelazia, o norte estava começando a desenvolver a prelazia de Cristalândia. Em 56, houve essa mudança total nas circunscrições eclesiásticas, né? E eu estava no interior, bem tranquilo, vigário de minha terra, né? Eu brinquei que o bispo jogou sapo na água. Eu estava muito feliz lá, né? Recebo um telegrama me chamando urgente a Goiânia. Venho, já era Dom Fernando, tinha tomado posse no mês anterior, me chama e diz: olha, eu estou organizando a arquidiocese, que ele foi o primeiro arcebispo, eu estou organizando e preciso de um pároco para a catedral. E os colegas indicaram você. O que você acha disso? Eu falei: não acho bom, não. Eu gosto muito da minha terra. Mas Dom Fernando falou: você já está nomeado. E vamos para uma reunião. Isso numa noite de final de julho. A reunião era justamente para estudar o término das obras da catedral, que estava ainda nem reboco, nem piso, não tinha torre, né? E ele me chamou para um grupo que estava pensando nessas obras, né? E aí me apresentou como pároco, encarregado de terminar a catedral. No dia 1º de agosto de 57, eu tomo posse como vigário da catedral. Mas eu tive muita sorte, Dom Fernando, muito amigo, muito paterno, nós organizamos, construí a torre, eu estava todo feliz, né? Venha de novo as surpresas, né? Eu estava numa reunião com um grupo com o engenheiro da construção, o ecônomo da diocese, estudando como nós íamos fazer o acabamento da torre. E aí, alguém bate na porta da nossa reunião e diz: o Jânio renunciou. Nesse mesmo dia, lá em Roma, eu fui nomeado bispo. E eu não sabia, né? Fiquei sabendo uns dias depois. Me comunicaram ao arcebispo, mas guardando segredo, até o dia 2 de setembro. No dia 2 de setembro seria revelada a notícia. Revelou a notícia, eu também fui apanhado totalmente surpreso e entreguei a paróquia para o padre, que terminou tudo, né? E eu fui nomeado bispo auxiliar.
Fiquei 14 anos como bispo auxiliar. A Arquidiocese de Goiânia ainda era muito grande, era menor, mas tudo que há hoje, Diocese de Anápolis, Itumbiara, Ipameri, boa parte de São Luís de Montes Belos, era a Arquidiocese de Goiânia. De modo que eu passava a maior parte do ano no interior, crismando, fazendo a parte de bispo no interior, e Dom Fernando aqui. Terminava meu trabalho numa região, eu vinha, tínhamos uma reunião do clero, eu partia de novo, e assim eu fiquei durante vários anos. Quando foi em 66, houve o concílio, o Concílio Vaticano. No primeiro ano eu não fui, Dom Fernando foi, eu fiquei, primeira sessão. Na segunda sessão, em 63, eu estava doente. Tinha até me hospitalizado, uns problemas, não fui. Quando foi na terceira sessão, eu ia, foi no ano da bendita Revolução 64, né? Eu ia em setembro, quando Dom Fernando me chama e diz assim, olha, você vai e eu fico, porque um tem que ficar, porque a Revolução está prendendo padres e está ameaçando prender aqui em Goiânia um padre. Eu falei, não, o senhor vai, que o senhor é mais importante lá, ele até participava muito, né? E eu fico. Fiquei de novo. Em 65, foi o ano final, eu fui, nós fomos os dois, eu participei do concílio, foi uma graça muito grande. Eu tive uma impressão que eu não conhecia. A gente conhecia teoricamente e não tinha uma visão clara, a universalidade da igreja. Quando eu entrei na sala conciliar, e bispos de todas as raças, falando vários idiomas, éramos dois, naquele tempo a episcopado no mundo ainda era pequeno, éramos 2.500, negros, amarelos, gente falando todos os idiomas, né? Deu uma visão de universalidade da igreja, me fez muito bem. E terminou o concílio, viemos embora, aí foi colocar em prática o concílio aqui. Eu fui muito responsável por palestras, por formação, por visitas ao interior. Nós dividimos o trabalho, eu e Dom Fernando. Isso em 66. No fim do ano, houve uma convocação para a reunião dos bispos da província. Eu fui relator, eu era mais novo, secretário. Um dos pontos da pauta era verificar de novo a questão da divisão eclesiástica de Goiás. E foi sugerido criar uma diocese em Ipameri, outra em Itumbiara e uma prelazia em Rubiataba. Naquela reunião, não sei por que, sugeri que criasse também a diocese de Anápolis. Aí alguém, não é muito próximo de Goiânia, eu falei, mas está crescendo muito. E foi aceito. Então nós apresentamos à Santa Sé um projeto de criar 5 circunscrições novas em Goiás. As dioceses de Anápolis, Itumbiara e Ipameri, a prelazia de Rubiataba e naquele tempo o Tocantins era Goiás, né? E sugeria criar a prelazia de Miracema. E assim foi aprovada na nossa pauta. Eu fiz os relatórios, eu era responsável, foi para Roma, Roma aceitou, e no fim do ano de 66, de novo, essa bendita divisão, uma bênção de Deus, que aí descentralizou, surgiram novos centros de irradiação da fé, e fiquei bispo auxiliar, ajudei na instalação das 4. Miracema eu não fui, das 4 dioceses. Quando Dom Gilberto foi transferido, era o primeiro bispo de Ipameri, foi transferido para Campinas como arcebispo, aí eu fui sondado se aceitava ser bispo de Ipameri. Lá fiquei 10 anos como bispo, lá sofri um acidente, logo no começo do meu pastoreio, limitou muito, até hoje as limitações vêm desse acidente. Quando Dom Fernando morreu, eu vim aqui, naturalmente, para o enterro, e ele morreu em junho. Depois de 6 meses, fui nomeado arcebispo, tive a bênção de Deus de achar uma diocese viva. Dom Fernando era grande arcebispo, eu conhecia, que eu trabalhei aqui, e fui muito bem acolhido, e foram 16 anos de bênção.
arquidiocese muito boa, muito viva, criamos algumas paróquias, optamos por fazer, como os padres não eram tão numerosos como o crescimento da cidade exige, nós optamos fazer, em vez de muita paróquia, fazer redes de comunidade. Formassem 10, 12 comunidades e um padre passando, atendendo a todos. E quem ficava lá permanente? Ou religiosas, freiras, ou leigos competentes, fazendo um conselho comunitário, e foi uma beleza, porque cobrimos Goiânia e Aparecida totalmente com essas redes, né? Hoje não existem algumas muito desenvolvidas lá em Aparecida. Tem a rede de comunidade de São José, que são muitos bairros. Aqui em Goiânia, nessa região ali de Capoava, Capoavinha, ali também é uma rede de comunidade, não é mais não são tantas paróquias. E estava muito feliz, né? Fui muito feliz. Tive a graça de Deus de receber João Paulo II em Goiânia. Eu o convidei, quando ele veio ao Brasil, ele aceitou. Ficou conosco aqui só 2 horas, mas foi aquele triunfo. Fiquei até inteirar 75 anos, que é a data nossa de renúncia, né? Em 75, eu completei 75 anos em 2001, apresentei a renúncia, o Papa me segurou ainda quase um ano, e quando foi em 2002, ele comunicou a nomeação de Dom Washington, e eu entreguei a Arquidiocese de Dom Washington em 14 de julho de 2002. Eu fui para o interior, juntei a malinha e fui para Inhumas, né? Fiquei em Inhumas 11 anos. Então eu voltei para Goiânia por razões também práticas, né? Minha idade, diabético, aqui a gente tem os recursos todos, e o carinho muito acentuado de Dom Washington. E agora organizou esse prédio para nós velhos. E essa é a minha história.